Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado irmão e irmã. Estamos aqui diante do último domingo deste ano litúrgico que nós estamos vivenciando. É o domingo da solenidade de Cristo Rei. Esta é a solenidade que marca esse encerramento do ano litúrgico. Ano esse que vai se finalizando e nós iniciaremos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento no próximo domingo. Mas o que essa solenidade tem a nos falar? E o que é que o Evangelho de hoje também tem a nos falar? Quero começar logo lhe contando uma coisa. Essa solenidade ela é muito nova na igreja. Conforme os dados que eu trouxe aqui para vocês, essa solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925. E qual era o grande contexto que estava se vivenciando nessa época? O mundo tinha acabado de vivenciar aquilo que hoje chamamos de Primeira Guerra Mundial. Nós estávamos aí tendo o tempo do fascismo, do stalinismo, do nazismo, todo mundo querendo ser senhor do mundo. Então, é nessa situação gigantesca em que, de fato, o Papa então proclama a solenidade de Cristo Rei. Ele é o verdadeiro Rei. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é aquele que manda e desmanda. Em suma, é isso. Mas qual é o texto que é proposto para nós? O texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 18, da segunda parte do versículo 33 até o versículo 37. Vamos ler juntos. Então Pilatos chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Amado irmão, amada irmã, vamos logo começar a contextualizar, não é? Quem é que era Pilatos? Pilatos, ele era um governador romano da província da Judéia. A sua cidade não era onde ele residia, não era Jerusalém, onde acontece esse relato. Ela era lá em Cesareia Marítima. Porém, por ocasião das grandes festas, muitas vezes por medo mesmo de uma revolta popular dos judeus, a governadoria era alterada de lugar e ficava temporariamente em Jerusalém, que era onde todos os judeus costumavam na Páscoa visitar o templo. Então Jesus ali estava. A primeira coisa que eu trago de reflexão para você, de questionamento, é por que Jesus estava só. Ele tinha discípulos que o seguiam, Tanto os 12 como vários outros que também o acompanhavam. Mas o motivo era muito claro. Isso aqui está às vésperas da Páscoa. Os judeus não queriam ficar ali com medo de ficarem impuros, por ter tido contato com romanos e companhia limitada, e assim não poder bem celebrar a Páscoa. E aí eu fiquei refletindo, trazendo para os dias de hoje. Quantas vezes nós nos omitimos, preste atenção, nós nos omitimos, nós nos escondemos, nós fugimos de tantas realidades em que Jesus tem sido também acusado, condenado, por tantas pessoas, em tantas realidades. Em redes sociais, o Cristo é crucificado por pessoas. Em vários locais, o Cristo mais uma vez é crucificado e nós muitas vezes somos omissos. Nós, como cristãos, assim como acontece aqui no Evangelho, nós deixamos Jesus ficar sem ninguém a defendê-lo, sem ninguém a consolar o seu coração. Acho que esse é o primeiro ponto que nós podemos refletir. Mas voltando para o texto, olha o que vai nos dizer, Pilatos começa perguntando se Jesus é o rei dos judeus. E aí, Jesus então vai dizer, Falas isso por ti mesmo ou porque os outros te disseram isso de mim? Pilatos não tinha total compreensão de que Jesus era o rei dos judeus. Ele sabia isso pelos outros. No final das contas, podemos dizer sem sombra de dúvidas que Pilatos é muito semelhante a muitos de nós hoje,
que somos como papagaios, que repetimos o que os outros dizem, mas não vamos a fundo. Pilatos não tinha uma fé em Jesus Cristo. Pilatos provavelmente não acreditava na vinda do Messias, né? Então Jesus, por esse motivo, vai dizer: você fala isso por si mesmo ou porque os outros te disseram? E aí Pilatos vai dizer: eu não sou judeu, né? Eu não sou judeu. Mas na verdade foi esse teu povo, né? E os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. E ele pergunta a Jesus o que foi que ele fez. É interessante a forma como Jesus responde. Ele vai dizer: meu reino não é deste mundo. Muitas pessoas fazem uma interpretação equivocada dessa frase, né, que se encontra no versículo 36. Meu reino não é deste mundo. Muita gente acha, como o reino de Jesus não é deste mundo, nós precisamos viver agora isolados dentro do quarto, rezando rosários, textos e etc. E não tendo mais contato com nenhuma pessoa, nós não podemos mais sair para lanchar, ir ao cinema, sei lá, ter momentos de fraternidade com a nossa família, porque não, a nossa alegria não está aqui de modo algum, só vai estar no céu. Então a gente nunca vai poder alcançar já alguma alegria aqui na terra. Mas na verdade não é isso que o evangelista João quer dizer, né? Na verdade, para João existe essa polaridade, essa dualidade entre mundo e céu, entre luz e trevas. Quando João vem dizer, meu reino não é deste mundo, né? Quando ele vai comentar que Jesus fala isso, o ponto principal é para dizer o seguinte: o reino de Cristo, né, o seu reinado, não segue as lógicas do mundo. E quais são as lógicas do mundo? No mundo, meus amados irmãos e irmãs, nós somos julgados pelo nosso conhecimento, nós somos julgados pelo dinheiro, nós somos julgados por fama, por popularidade, por curtidas, por tudo isso. Mas na dinâmica do reino de Deus, nós não somos valorizados ou desvalorizados por causa da nossa condição financeira. O que vai me levar para ir para o céu não é se eu conheço muito a Bíblia ou não. Não é se, por exemplo, eu, falo palavras bonitas ou não. Mas sim o quanto de conhecimento da Bíblia, por exemplo, no meu caso, eu estou também vivendo, eu estou também praticando. A lógica do reino de Deus não é uma lógica, por exemplo, que visa quantidade, mas sim qualidade. Não é à toa que o pastor deixa 99 para buscar uma. O reino de Cristo, ele não se enquadra aos moldes dos modelos deste mundo. Não é à toa que nós podemos aqui tecer críticas, né? Quantas vezes, dentro da nossa igreja, nós estamos sendo líderes, nós vemos lideranças que agem da mesma forma como as lideranças que estão em outros momentos, em outras realidades do mundo, né? Lideranças que são autoritaristas, lideranças que muitas vezes só buscam fama. Eis uma lógica completamente diferente da de Cristo. Por isso Jesus vai dizer, meu reino não é deste mundo. Claro, nós também precisamos compreender que sim, o reino de Deus supera toda a realidade do mundo. Por isso, nós vamos ver também nos evangelhos, né, o reino dos céus. E aí, Jesus continua. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. E aí Pilatos vai dizer, então tu és rei? Veja, é interessante você começar a perceber que diante das perguntas de Jesus, né, diante das colocações de Jesus, Pilatos agora começa a se perguntar. Já percebemos em Pilatos uma certa curiosidade, uma certa sede inicial. Todos nós temos sede dessa verdade. E sim, se você parar para refletir bem, Jesus está conduzindo o diálogo. Não é mais Pilatos que está interrogando, mas é praticamente Jesus que interroga o coração de Pilatos. E aí Jesus vai dizer, tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, escuta a minha voz. Jesus veio para nos revelar a face do Pai. A Trindade, né, no caso aqui agora o próprio Cristo, se encarna na história humana para nos revelar quem é a verdadeira verdade. Se antes nós não podíamos conhecer e tocar na verdade de modo completo, em Cristo nós podemos. E aí, eu queria trazer duas reflexões importantes. Em primeiro lugar, amado irmão, amada irmã, mesmo que nós olhemos para as realidades do mundo presente e nós não enxerguemos o reinado de Cristo, ele já reina. Sim, ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem um controle de todas as coisas. No final dos tempos,
isso vai se tornar ainda mais efetivo e claro. Segundo lugar, eu fiquei meditando um pouco enquanto eu me preparava para este vídeo, no versículo 37, onde Jesus vem dizer que ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Se nós lembrarmos que um dos motivos que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre Jesus é que ele veio ao mundo para nos ensinar o que é ser um homem de verdade, o que é ser um ser humano de verdade e assim também ser possível de imitá-lo. Nós também somos convidados a ser testemunhas da verdade. E eu te questiono, nas situações mais inimagináveis possíveis, você tem sido testemunho da verdade? Você tem, com suas atitudes, com sua forma de ser, com suas palavras, você tem dado testemunho de quem é o Cristo? Nós temos anunciado para as pessoas quem Jesus Cristo é, com nossa própria vida, com nossa ação, com nossas palavras, com nosso jeito de ser? Porque o grande convite para aqueles que de fato ouvem a voz, segundo Jesus, quem é da verdade escuta a sua voz. E escutar, dentro da Bíblia, é mais do que apenas um mero ouvir, mas também implica em obedecer. Escutar implica em ouvir aqui dentro, com o coração. E permitir, já que dentro da Bíblia o coração é o local das decisões, é permitir com que as minhas decisões sejam pautadas naquilo que eu escuto do Senhor. Por isso eu te convido hoje, vamos juntos pedir ao Senhor a graça de sermos testemunhas da verdade. De onde chegarmos, falarmos quem é o Cristo, muitas vezes sem usar palavras, mas com o nosso jeito de ser. E as pessoas olharem para nós e dizer assim, tem algo de diferente em você. E daí elas terem curiosidade e descobrirem que a fonte de tudo é o Cristo. Por isso vamos fechar os nossos olhos e rezemos. Senhor Jesus, eu quero te testemunhar aonde eu for. Me faz uma testemunha fiel de ti. Eu quero com minhas ações, atitudes, palavras, revelar quem o Senhor é. Para que desse modo, Senhor, muitas almas sejam alcançadas, muitas almas experimentem o teu amor, que é vivo e real. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.